A gente, voltando agora ao nosso giro mundial, a gente fala sobre Venezuela, mas hoje eu não tô sozinha. Hoje eu tenho Gabriel Bus aqui comigo, ele que é repórter de Brasil, repórter do Portal Metrópolis, vai me ajudar a entender o que acontece na Venezuela, tá aí perto das eleições presidenciais. E não é só o Gabriel que está comigo. João Cândido, que é internacionalista, também está comigo. Primeiro eu vou dar boa tarde aqui para o Gabriel. Obrigada pela participação com a gente, Gabriel. Boa tarde, Neila. Boa tarde, João. Um prazer estar aqui com vocês. João Cândido, obrigada pela ajuda mais uma vez aqui no nosso Portal Metrópolis. Eu agradeço o convite. Boa tarde a todos. Acho que antes da gente começar, vale uma contextualização aí do que está acontecendo na Venezuela. A gente está próximo, nessa semana vai ter eleição presidencial. Nicolás Maduro disse que vai ter um banho de sangue se ele não ganhar essas eleições, e a oposição também diz que não vai aceitar essa derrota. É isso mesmo, Gabriel? Como é que está esse perfil lá na Venezuela? Neila, conforme os dias foram passando, a gente viu aí uma tensão aumentando. O que a gente recebe de informações é de que há uma tensão mesmo no país vizinho. Isso preocupa os governos, inclusive o governo do presidente Lula, até porque a relação Nicolás-Lula sempre foi muito próxima, mas nessa semana houve aí um arrefecimento, um distanciamento. O presidente Lula tentando ponderar, falando que ficou assustado com a declaração de banho de sangue em caso de derrota e dizendo que Nicolás Maduro teria que respeitar o resultado eleitoral. Portanto, é uma situação nova, né? Até o momento, a gente via, no ano passado mesmo, o presidente Lula recebeu um tapete vermelho, inclusive, no Palácio do Planalto, Nicolás Maduro, e esse ano a relação agora, nesses últimos dias, pertinho da eleição, essa diferença de opiniões entre eles que vai aí aumentando conforme o pleito vai chegando. E não se limita ao presidente Lula. Gabriel Boric, que também é um governo de esquerda, representa um governo de esquerda também pedindo respeito às urnas, e até Alberto Fernandes, que deixou a presidência da Argentina recentemente, era um aliado de Maduro, mas foi desconvidado nessa semana e tornou ainda o ambiente mais difícil na América do Sul para os países vizinhos, não só para a Venezuela. Bom, antes da gente chamar o João para participar da nossa conversa, eu vou pedir para a produção rodar um VT que mostra aí como é que foi a fala de Nicolás Maduro. Eu vou dizer para vocês, ele acabou sendo um pouco irônico aí com a preocupação do presidente Lula. La derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular. Aquí no viene un Milei. ¿Ustedes quieren que llegue al poder un Milei? ¿Que llegue un Bolsonaro? ¿Que llegue un criminal como Iván Duque y Álvaro Uribe? En Venezuela no. João, eu chamo você, te convido para participar da nossa conversa. Eu acho que não é uma preocupação só do presidente Lula esse tom ditatorial aí de Nicolás Maduro, não, né? Não, não é. Está preocupando realmente todos os grandes líderes mundiais, né, que apoiam de fato as eleições, que as eleições sejam conduzidas de maneira democrática. Eu acho que a única conclusão referente a essas falas do Maduro é o medo que ele está de perder as eleições. Ele não está liderando as pesquisas, existe, por certa parte dele, um boicote, inclusive, a sites que falam sobre fake news, que combatem fake news, inclusive, produzida pelo próprio governo do presidente. Então, assim, e os outros
outros líderes mundiais observam isso, né, de forma bastante preocupante. Inclusive, se diz que é uma estratégia do Maduro de elevar o tom com o Brasil para não ter observadores acompanhando as eleições, né, observando, também fiscalizando um pouco o processo como um todo lá. Então é bem preocupante essas falas. O filho dele recentemente soltou que se perdesse as eleições, ele iria sim entregar o mandato de maneira pacífica, mas é preocupante quando um candidato à reeleição pelo terceiro mandato consecutivo, já na reta final de campanha, né, as eleições agora já são no domingo, solta declarações como essa, como um banho de sangue, fala que um aliado dele político na América Latina, um grande aliado, precisa tomar um chá de camomila para se acalmar. Então, assim, é bem preocupante, mas esperado devido ao fato de como tá as eleições e Maduro não está liderando as pesquisas. É isso, para quem não viu, o presidente Lula estava se mostrando preocupado então com essas falas de Nicolás Maduro, e Maduro acabou dizendo que quem tivesse aí nervoso, preocupado, que tomasse um chá de camomila para se acalmar. Então foi aí o tom irônico do presidente Lula, né, Gabriel? A gente vê um Lula também aí se posicionando, né? Ele se posiciona e eu acho que é por um momento muito de pressão, porque é um aliado que pode não reconhecer o resultado nas urnas no domingo. E se a gente olha para o histórico, o chavismo está no poder há 25 anos, né? Hugo Chávez foi eleito em 99, ficou no governo até 2013, pouco antes de falecer, ele que morreu vítima de um câncer. Depois veio Nicolás Maduro. E o que a gente ouve é que a diferença entre os dois, basicamente, tem a ver com carisma. Hugo Chávez conseguia um carisma com a população venezuelana que Nicolás Maduro não consegue da mesma forma. Então agora, e até quero perguntar ao João, como é que fica a relação Brasil-Venezuela em caso de derrota de Nicolás Maduro, num cenário que o Maduro pode não reconhecer o resultado, né? As relações, elas ficam estremecidas, né? Obviamente. Acredito que o presidente Lula não estava esperando um posicionamento desse do Maduro, ainda mais agora na fase de alinhamento, como você mesmo disse. Ano passado, o Maduro teve um alinhamento das relações entre Brasil e Venezuela, mas eu acredito que o governo brasileiro vai optar sempre em trabalhar em cima da pauta do avanço da democracia, das questões de relações diplomáticas na Venezuela, que é um líder importante também aqui no nosso continente. Então, eu acredito que o governo agora vai tentar mecanismos de saídas para se aproximar, seja ele qual for o governo eleito, né? Se o Maduro vem para uma reeleição, eu acredito que o presidente deva fazer alguns encontros, ou tentar, enfim, entender o porquê que esse posicionamento chegou a nesse nível, mas em caso de derrota, vamos ter que esperar para ver como vai ser a relação com o próximo governo eleito.